Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso último bate-papo que tivemos lá no meu Instagram? Eu levantei a seguinte questão: qual a principal ferramenta que você utiliza no seu dia a dia para alavancar a sua produtividade? Aquela que de forma alguma pode faltar. E adivinhem? A vencedora foi o nosso famigerado Excel. E com certeza, para mim também, em primeiro lugar, disparado. Como contribuição, eu vou deixar aqui um vídeo na sequência de um exemplo de como eu utilizo o Excel para alavancar a minha produtividade. Sinta-se desafiado. Grava um vídeo, me marca e vamos junto alavancar a nossa produtividade. Até já! Aqui na minha área de trabalho eu já deixei preparado 2 arquivos nessa mesma pasta, que eu estou aqui com o nome de relatórios, simplesmente para simular o nosso ambiente, o nosso diretório, onde eu vou alocar os nossos arquivos, perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui, por exemplo, poderia estar simulando os relatórios da rede, tá? Ou no servidor, não importa. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma base em Excel, certo? Com a extensão XLSX, padrão do Excel, perfeito? Então, vamos aqui para melhorar a nossa visualização. E uma outra base em TXT, ok? O que eu tenho aqui então? Vamos ver o conteúdo dessas duas bases aqui. Vou abrir o primeiro arquivo em Excel para avaliarmos o que temos aqui. Então, uma base simples, apenas para um modelo didático, para que nós consigamos aqui fazer num curto espaço de tempo, a realização dessa nossa importação e automação desse nosso relatório. Perfeito? Então vamos lá. Uma base que eu tenho 6 colunas com 25 registros, os dados que eu preciso consolidar no meu relatório. Muito bem, não vamos nos atentar agora, isso é assunto para os próximos vídeos, ao conteúdo que tem aqui no nosso relatório. A proposta aqui é mostrar como que nós vamos fazer para automatizar esse relatório, perfeito? Conectando as duas bases, tanto essa que está com a extensão Excel, que eu vou fechar aqui, e vamos abrir agora o TXT, a segunda base. Só para conhecer aqui uma análise exploratória dos nossos arquivos, não é nem dos dados, perfeito? Então aqui, uma base também com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e os mesmos 25 registros, porém agora estou em TXT. Legal? E aí vocês começam aqui a surgir as primeiras perguntas. Pô, Alexandre, mas como é que eu vou fazer para transformar isso aqui em uma tabela, em registros que eu consiga manipular lá no meu relatório? E por fim, compartilhar com algumas áreas parceiras, áreas de interesse, por e-mail, deixar na rede um relatório preparado para diversas finalidades. Então, vamos começar então, mão na massa, uma vez que eu já entendi o que eu preciso fazer. Fecha isso aqui. Vamos então aqui abrir o nosso Excel, uma planilha em branco. Vou abrir aqui. O arquivo em branco. Perfeito. Com o nosso arquivo novo Excel aqui já aberto, vamos então para o primeiro passo a passo aqui. Aqui na guia dados, eu vou clicar em dados e vou vir aqui, neste ícone, nessas opções, obter dados. Aqui estão as ferramentas que me interessam para realizar a importação daqueles 2 arquivos para que eu possa realizar aqui a visualização e manipulação caso eu precise. Lembrando, eu não vou trabalhar diretamente nos dados, ou seja, as minhas bases ficarão intactas e vocês vão entender ao decorrer do vídeo. À medida que os dados forem chegando lá nas minhas bases, imagina que alguém está trabalhando em alguma determinada ponta, inserindo os dados, realizando um novo cadastro, por exemplo, eu vou conseguir, através de uma atualização, receber esses dados aqui neste documento, nesta ferramenta que estamos construindo. Perfeito? Então vamos aqui, obter dados. Tá vendo essa opção aqui, de arquivo? E a primeira base que nós vamos puxar é a de Excel, ok? Então, clica aqui no documento Excel. E tudo que eu preciso fazer aqui, nesse exato momento, é apontar exatamente para a pasta que está o meu Excel, ou seja, no meu caso aqui está na área de trabalho, né? Nós já vimos aqui, área de trabalho, eu tenho a minha pasta aqui, relatórios, certo?
dou dois cliques sobre ela. E aqui eu já vou encontrar. No seu caso, se o seu arquivo do qual você precisa importar estiver na rede, você vai fazer o mesmo caminho. Perfeito? Aponta lá para o arquivo aponta para o endereço onde está o seu arquivo e executa exatamente esse passo a passo que eu estou te mostrando aqui. Ok? Então, uma vez o meu arquivo localizado, dois cliques sobre ele, o Excel vai fazer, o motor do Power Query vai fazer essa primeira análise. Como vocês podem ver, estamos conectando. É o tempo de leitura e reconhecimento dos dados. Isso vai depender um pouco da máquina, transmissão da internet, rede. Então tem alguns fatores que podem influenciar aí nesse primeiro carregamento. Muito bem, ele já fez aqui a primeira prévia. Eu vou selecionar aqui onde estão os dados, no meu caso aqui está na sheet 1. Se tivesse outro endereço, era só selecionar. O que ele mostra aqui para nós inicialmente? Ele está mostrando para nós uma prévia do que ele já localizou lá no meu arquivo principal. Certo? Então, eu já consigo perceber que ele identificou. Só que eu não quero que ele me deixe dessa forma. Então, para isso, eu vou aqui em transformar dados. Ok? Porque eu vou realizar algumas manipulações diretamente no meu Power Query, não é na minha base, para que eu consiga visualizar isso de uma forma muito mais clara aqui na minha planilha de Excel. Então, vamos lá. Clique aqui em transformar dados. Ele vai disponibilizar e abrir agora para nós o quê? O nosso editor Power Query. Esse momento é importante porque ele traz para nós algumas sugestões. Em alguns momentos, ele pode inclusive trazer algumas sujeiras do sistema. E se aqui ocorrer, eu já vou mostrar para você como tratar também. Ok? Então ele já fez aqui a abertura do meu Power Query. E agora está disponível os dados para que eu comece a realizar as primeiras manutenções. A primeira delas que eu já identifiquei aqui, vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida, é essa aqui, tá vendo? Esse tipo alterado. O tipo alterado aqui é uma sugestão do próprio Power Query e muitas vezes ela pode nos atrapalhar. Como resolver? Eu venho aqui e tiro esse tipo alterado. Primeiro passo. Muito bem. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho as colunas que nós vimos lá inicialmente no meu relatório. Não é diretamente com ela que eu vou trabalhar na minha base, vou trabalhar com ela aqui, certo? Por isso é importante entender o que está acontecendo aqui. Tá vendo aqui, Primeiro passo, eu preciso saber quais são os tipos das minhas colunas, se eu vou realizar algum tipo de cálculo, se eu vou realizar alguma manobra antes de realmente verificar isso aqui numa tabela lá na minha planilha. No nosso caso, eu não tenho muitas alterações para fazer. Isso será assunto para os próximos vídeos, mas as primeiras que eu vou fazer aqui é essa, tá vendo? Isso aqui, eu vou dar um zoom para facilitar também, Eu tenho esse tipo de dado aqui, ABC123. O que é isso? É dado alfanumérico. Como eu não vou realizar nenhum tipo de cálculo com o ID do meu cliente aqui, eu vou mudar isso aqui, para texto, para facilitar o manejo e a manipulação desses dados. Muito bem. Então aqui já é texto. Tudo que tiver como alfanumérico, eu vou deixar como texto, perfeito? Vou fazer um por um, para que vocês realmente entendam o que está acontecendo aqui, sem pressa nesse momento, ok? Vou deixar tudo como texto e não como alfanumérico. Daria algum problema deixar como alfanumérico? Não, mas é bom tratar. Perfeito? Muito bem. Basicamente, o que nós temos que fazer aqui ainda para finalizar essas primeiras atualizações, essas primeiras manipulações de dados aqui, é alterar o nome da nossa fonte. Olha ela aqui, tá vendo? Esse é o nome dela, porque ele está apontando lá para a minha planilha. Não quero deixar o nome da minha consulta, esse aqui é o nome da minha consulta, como sheet. Então eu vou chamar isso aqui, de tabela clientes, TB clientes. Ok? Simples assim. Vou dar um enter. Percebam que ele também já mudou aqui, Já mudou aqui. E está pronto para que eu realize o carregamento lá para o Excel para que eu consiga realizar a composição do meu relatório. Vamos lá. No momento que eu clico aqui, é importante comentar sobre esse aspecto aqui também. Eu tenho fechar e carregar para.
todas as vezes que for a primeira vez que você estiver fazendo este processo de importação dos seus dados, sempre opte pela segunda opção. Por quê? Fechar e carregar para, ele vai te dar uma prévia e não vai descarregar todos os seus dados na planilha. O que realmente, dependendo se você estiver trabalhando com uma planilha que tenha mais de 5, 10, 50 mil linhas, ela vai descarregar de uma vez só. E a gente sabe que pode causar travamento, aí, perda de desempenho, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Afinal de contas, nós precisamos automatizar as nossas rotinas para ganhar tempo, produtividade e aumentar a nossa eficiência. Muito bem. Então, sabendo disso, segunda opção, porque eu tenho algumas opções que é importante falarmos um pouco sobre elas. O que é essa primeira aqui? Ó? Essa primeira opção, o que eu tenho aqui? Eu tenho a tabela, a opção da tabela, onde se eu deixar isso aqui flegado, ele vai descarregar os meus dados exatamente aqui, onde está selecionado, ou seja, no meu caso, C1 seria onde ele carregaria toda a minha base de dados para cá. Relatório de tabela dinâmica, realmente ele já montaria para nós o processo de tabela dinâmica, nós vamos ver isso na sequência. O gráfico dinâmico, quando eu tenho uma tabela dinâmica e eu já quero montar um gráfico em cima já dessa tabela dinâmica, este aqui é o caminho. Apenas criar conexão, que é o que nós vamos fazer agora, por quê? Porque é a primeira vez que nós estamos importando a minha base de dados, então eu quero deixar ela já com a conexão pré-estabelecida e, particularmente, eu sempre gosto de deixar essa opção aqui flegada, porque adicionar esses dados ao modelo de dados vai facilitar quando estivermos falando lá de Power Pivot, que é um assunto mais para frente, mas tudo começa por aqui, ok? Então, deixa flegado. Sabendo disso, eu vou dar OK, apenas conexão e adicionar esses dados ao modelo de dados. Dá OK. O que ele está fazendo aqui agora? Ele está carregando a minha consulta, que eu já apontei lá para o meu Excel, e vai trazer para cá a tabela TB Clientes, que nós acabamos de configurar lá no nosso Power Query. Perfeito? Então eu tenho aqui, ó, ele já identificou para nós 27 linhas, ok? Vamos ver o que trouxe nessas 27 linhas aqui. Como é que eu faço agora para ter acesso a esses dados aqui? Ó? Eu vou fazer então uma importação desses dados para cá. Ok? Carregar para. Já criei a minha conexão. Agora eu quero trazer aqueles mesmos dados em tabela. E vou dar um OK. Ele vai fazer um carregamento das minhas informações na minha origem e vai trazer os dados para cá. Perfeito? Perceberam uma coisa? Que eu tenho exatamente aqui, ó, os dados que estão lá na minha base de Excel, que falamos inicialmente. Olha aqui. Então, esses dados que estão aqui, ó, já com a minha tabela fechada, eu consegui criar uma conexão direta e trazer os dados para cá, ó. Certo? Você poderia me perguntar, pô, Alexandre, mas é mais fácil então trabalhar diretamente lá nos dados? Não. Trabalhar nos dados, nós sabemos que à medida que esses dados vão aumentando de volume, a nossa planilha fica muito mais lenta, porque aí vem a galera querendo fazer os PROC V da vida, os PROC X, soma Cs e por aí vai, e a nossa planilha vai chegar um momento que não vai abrir. Aqui, vocês perceberão que vocês vão ganhar alto desempenho trabalhando. No nosso modelo aqui, didático, para o nosso treinamento, é claro que eu só tenho 25 linhas, até para ser mais rápido, mas este processo, utilizando o Power Query, é para trabalhar com muitas linhas, mais de 500 mil linhas, 1 milhão de linhas. Eu já tive projetos trabalhando junto com outras pessoas, onde nós precisávamos de um volume muito grande de informações. E o motor embutido no Power Query nos permite fazer isso. Agora, tenta abrir uma planilha aí com mais de 200 mil linhas, que tenha lá 2, 3, 4 PROC-Vs e alguns soma-Cs da vida. Depois vocês me contam aqui nos comentários o que acontece. Muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, os meus dados. Perfeito? Já consigo visualizar os primeiros. Lembra, eu tenho 2 arquivos lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa, importando a base que está em TXT. Muito bem. Então, eu já vi agora, já aprendi como é que eu faço a conexão com o Excel. Agora eu vou fazer a conexão com o meu TXT. Mesmo processo, detalhe importante que muda é esse aqui, ó. Eu venho na guia de dados, obter dados
e do arquivo, porém o que muda agora? Ao invés de Excel, eu vou puxar de txt/csv. Perfeito? Então vamos lá. Sabendo disso, obter dados do arquivo txt/csv. Como eu já fiz a primeira importação, ele já reconheceu que o arquivo está no mesmo diretório, está no mesmo endereço aqui, ó. Então, base txt. É esse camarada que eu quero. E eu vou importar. Muita coisa agora é parecida. Perceba que à medida que você faz a primeira, as demais vão ficar muito mais tranquilas. Não é um bicho de cabeça como parece no início. Muito bem, de novo no mesmo processo, olha só. Ele faz uma prévia, uma primeira leitura dos nossos dados, e ele já começa aqui a trazer algumas informações importantes para nós que nós precisamos prestar atenção. Então o que eu tenho aqui? A origem do meu arquivo, o tipo europeu, o delimitador. O que é isso aqui? Ele identificou que lá no meu TXT, lembra? Está separado por coluna. Tem alguns pipes, aquelas colunas lá, aqueles risquinhos, se chamam pipes. E ele já identificou aqui, ó, que o delimitador predominante que qualifica como coluna é o meu pipe. Então, ele já trouxe aqui para mim. A terceira opção que é importante aqui, e particularmente eu não gosto que ele faça isso aqui, ó, com base nas primeiras 200 linhas, detecção de tipo de dados com base nas primeiras 200 linhas. Particularmente eu não gosto que ele faça desse formato. Então, eu prefiro que ele não detecte, para que eu realize a manutenção que eu preciso lá no nosso Power Query. Então, feito isso, transformar dados aqui embaixo. Ok? Então, vem aqui e clica aí. O que vai abrir para nós agora? Exatamente, o nosso editor do Power Query. Então, o tempo de leitura, como eu estou gravando tela, transmitindo ao mesmo tempo, pode causar um pouquinho de lentidão. É normal, quando vocês estiverem fazendo aí na máquina de vocês, tende a ser mais rápido. Muito bem, olha o que aconteceu aqui já. Então, lembra? Eu só tinha uma coluna. Agora, Perdão. Olha o que aconteceu aqui agora. Antes, eu só tinha esta primeira consulta. Agora eu tenho duas consultas. Lembrando, eu não estou trabalhando diretamente nos dados. Estou trabalhando com uma consulta e os meus dados estão lá íntegros, parados, preservando assim a segurança dos meus dados. Ok? Muito bem. Então, o que ele trouxe aqui para nós além disso? Primeira coluna, o que é importante? Uma análise exploratória dos meus dados. A primeira coluna está vazia. Tudo indica que eu não vou precisar dela. Olha ali. A última também. Então, são as primeiras manutenções que eu preciso realizar. E com base no que nós fizemos lá no Excel, eu também vou realizar aqui, ó. Olha o que ele trouxe aqui para nós, ó. O tipo de dado alterado. Eu não preciso disso aqui agora. Então, eu já vou excluir isso aqui. Clico na primeira coluna. Seguro Ctrl. Clico na última coluna, porque eu já entendi que a minha base, a primeira coluna e a última, estão vindo vazias. E eu vou, botão direito, remover colunas. Percebam que aqui está criando uma nova etapa, olha lá. Ó. Tá vendo? Coluna removida. Muito bem, é isso mesmo que eu quero fazer. Muito bem, olhando para os nossos dados aqui, ó, olha o que eu tenho. Eu tenho agora a mesma estrutura que eu tenho lá no Excel, porém, ó, não são os meus cabeçalhos ainda. Eu preciso transformar essa linha 2 em cabeçalho. Olha como é que dá para fazer isso aqui. Ó. Primeiro eu tenho que eliminar essa primeira linha, porque significa que o padrão do meu TXT está vindo com uma linha em branco. Então eu preciso tratar. Eu vou tirar essa primeira linha aqui, lembrando que é um pouco diferente, não é simplesmente selecionar ela, botão direito e excluir, como nós estamos acostumados no Excel, mas sim aqui, ó, clica na primeira linha, ou não haveria nem necessidade de clicar, estou clicando em algum momento aqui do meu editor do Power Query, e eu venho aqui, ó, remover linhas. E aqui eu tenho algumas opções, ó. Vou dar um zoom para melhorar. Opa, o zoom falhou, clicar aqui, zoom para melhorar. O que eu tenho aqui, ó? Remover linhas superiores, remover linhas inferiores e linhas alternativas, remover linhas duplicadas, remover linhas em branco e remover erros. No nosso caso aqui, qual que vai nos atender aqui, ó? Remover linhas superiores. Por quê? Eu tenho uma linha aqui, ó, que não me interessa. Apenas uma linha não me interessa. E é o que eu vou fazer nesse exato momento. Então, vamos voltar aqui. Remover linhas superiores. Clica aqui nessa opção.
Neste momento, o Power Query está nos perguntando aqui, ó, remover linhas superiores. Especifique quantas linhas serão removidas da parte superior do meu relatório. É exatamente o que eu quero. Então, eu quero apenas remover uma linha. Ok? Então, prosseguindo. Olha lá, já não tem mais a linha branca aqui em cima. E agora eu consigo transformar a minha linha 1, que é de fato o meu cabeçalho, no meu cabeçalho propriamente dito, porque ainda não é o meu cabeçalho aqui, ó. Como que eu faço isso também? Percebam que aqui, ó, eu tenho uma opção. Olha só, essa caixinha aqui, ó, com uma seleção ao lado, certo? É nela que eu vou clicar. Então, vamos lá. Aqui tem algumas opções, ó. E olha a segunda opção que eu tenho aqui, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho. É ela que me interessa nesse momento. Legal? Então, vou clicar aqui. E aí, agora sim, ó, percebam que eu tenho a coluna Customer, City, Customer Name e assim por diante. Muito bem. Ó, ele acrescentou aqui uma etapa, ó, muito atentos nisso aqui, ó, que não foi eu que coloquei. Ele simplesmente me sugeriu que eu alterasse os dados. Então, como não foi eu vou tirar aqui, ó. E os meus dados estão voltando na origem. Ok? Conhecendo bem a base, por isso que é importante conhecer a base, eu sei que eu não posso ter linhas em branco nesse relatório. Tá? Então, aqui cabe eu vir aqui, ó, no meu filtro, tirar o em branco aqui e remover vazio, tá? Você tem que conhecer muito bem a sua base para fazer esse comando, porque senão você pode tirar alguma linha que não era para ser retirada. Ok? No nosso caso aqui, não tem nenhum problema. Então, ó, tá vendo? Ele já reconheceu muito idêntico ao relatório que eu já tenho lá na base, da base de Excel, e agora pronto também em TXT. Então, para diferenciar as duas e saber qual está vindo do Excel e qual está vindo do TXT, eu vou diferenciar aqui, ó, TB clientes, vou dar um underline, TXT, porque eu sei que essa base aqui está vindo do TXT. E a de cima aqui, eu vou aproveitar TXT, essa aqui é o meu XLSX. Ok? Para diferenciar aqui, essa aqui veio do Excel. Feito isso, estou renovando. Nós já vimos aqui a opção, fechar e carregar para, porque é a primeira vez que eu estou fazendo a importação dos meus dados da base em TXT. Ok? Muito bem. Então eu tenho aqui, ó, flag para adicionar esses dados ao modelo de dados, da mesma forma, nós já vimos o porquê, e apenas conexão no primeiro momento. Ele fez a leitura, percebam que aqui tem 27 linhas e aqui tem 25. Vamos ver o porquê desse detalhe, uma forma até da gente comparar a quantidade dos nossos dados. Né? E da mesma forma que eu trouxe aqui, essa aqui eu sei que é do Excel, eu vou fazer a mesma forma aqui com o TXT. Posiciona, gosto de sempre posicionar aqui onde eu vou trazer, botão direito na minha consulta e carregar para, ok? Vou trazer como uma tabela, nós já vimos o porquê de trazer como tabela, ele já reconheceu também que ele está compartilhando ali, ó, I2 é onde ele vai descarregar esses dados para nós. Nesse momento ele faz uma nova leitura e trouxe os dados aqui para nós. Perfeito? Olha lá, que legal. Agora, vou fechar aqui um pouquinho, que a gente volta ali. Eu consigo comparar as duas bases, se as duas bases estão idênticas ou se tem alguma divergência. Lembrando que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de cálculo, estou mostrando para vocês como conectar as bases. E a partir daqui, poderemos realizar as conexões, os relacionamentos, os PROC-V, que aqui não é PROC-V, são relacionamento entre tabelas e assim por diante. Olha o que nós já temos aqui, ó. A igualdade de dados entre as tabelas. Isso é que nos interessa nesse momento. Pô, mas eu tenho duas linhas em branco aqui. Vamos ver como tratar isso? Vamos dar uma olhada. Como que eu acesso agora as minhas consultas? Meus dados estão preservados. Então vem aqui, ó, dados, consultas e conexões, para abrir a minha conexão. E eu vou exatamente nela que eu estou percebendo que tem duas linhas em branco. Vamos identificar por quê? Talvez em algum tratamento. Já aproveitamos e já vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Bem, exato. Significa o quê? Ó? Tá vendo que aqui, ó, a linha 26 e 27 está em branco lá na minha base. Por algum motivo ele carregou para cá. Não tem problema, faço o mesmo tratativo aqui, ó. Remover
nulo e remover vazio. Pronto. E fechar e carregar. Ele vai fazer uma nova leitura e as duas bases precisam estar com 25 linhas no final da importação. Ok? Tá aqui, ó. Uma com 25, a outra também com 25. Muito bem, Alexandre. E agora vem realmente o diferencial de realizar a tratativa e trabalhar neste formato quando eu estou falando da consolidação dos meus dados e consolidando várias tabelas ao mesmo tempo. Você imagina que você tem alguém trabalhando lá no departamento de produção, no financeiro, na logística, e que precisam consolidar essas informações e até mesmo compartilhá-las, né? Lembrando, os meus arquivos estão fechados lá. Aí você precisa consolidar esse relatório, posteriormente compartilhar com todo mundo. Ok? Digamos que nesse momento, além desses clientes aqui que eu tenho 25, entraram mais 2 clientes cadastrados. O departamento de cadastro lá do Master Data realizou a inclusão de mais 2 clientes. E eu não sei a que momento eles vão realmente incluir esse cadastro. Digamos que eles incluíram após a minha saída do expediente, eu chego no outro dia seguinte, eu preciso atualizar essas bases para saber se entraram novos clientes. Vamos simular isso aqui então? Então, agora sim eu vou trabalhar. Vou salvar isso aqui para não perdermos a informação, certo? Então vou dar um salvar como aqui. Vou deixar ele junto da minha base aqui, não tem problema. A minha área de trabalho. E relatórios. Gosto praticamente de salvar isso aqui, ó. Nós falaremos disso aqui em outros vídeos, né? Que esse aqui é o formato para trabalhar, deixar pronto para as nossas macros de Excel e em VBA. Tudo bem? Então eu gosto de sempre já deixar ele preparado aqui para Excel. E eu vou chamar esse cara aqui de relatório consolidado. Muito bem. Está na mesma pasta e eu vou salvar. Uma vez o meu arquivo salvo, agora eu vou simular então a entrada dos nossos 2 clientes. Ok? Eu vou aqui então na minha pasta. Abro agora a minha base de dados. E vou simular a entrada de 2 novos clientes. Eu deixei eles aqui prontos. Vou pegar esses 2 clientes aqui para ganharmos tempo. E vou colocar aqui. Tudo bem? 2 clientes que antes não estavam, né? Lembrando que são valores distintos aqui. Muito bem, vou salvar. Fechei. E agora, como é que eu faço para eles aparecerem aqui? É muito simples. Ó, eu venho aqui e dou um atualizar tudo. Certo? Olha lá o que aconteceu aqui, ó. Mais 2 clientes foram inclusos. Ok? O mesmo aconteceria se eu tivesse inclusão lá no meu TXT. Por que aqui não movimentou? Porque essa base aqui está vindo do TXT e essa minha base da esquerda está vindo do meu Excel. Muito bem, chegamos então ao final do nosso primeiro vídeo. Se assuntos como esse te interessam, como alavancar a sua produtividade utilizando o nosso Excel, eu quero interagir com você. Escreva aqui, em algum lugar desse vídeo, a palavra produtividade. Deixe aí nos comentários a palavra produtividade, assim eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Tudo bem? Nos vemos na próxima. Um abraço e não se esqueça de se inscrever no canal. Tem coisa muito boa por aí. Valeu!